Ué, 2030 ou 2020? Para um pouquinho aí. Tente imaginar o que você estará fazendo, aonde você vai estar, com quem você vai estar e como especialmente você vai estar lá em 2030. O que você pensa, o que você sente, ou o que você faz hoje é o que vai determinar como você vai estar daqui a 10 anos, 20 anos, quem sabe 50 anos. O futuro é agora. E por que eu estou te trazendo para essa reflexão? Por que eu estou te convidando a responder essas perguntas? Para que você comece a pensar de verdade, especialmente sobre as coisas que não estão tão legais assim na sua vida. É só você assistir ao telejornal ou entrar no site da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, para saber que cada vez mais aumentam as doenças como, você já sabe, depressão, ansiedade, sobre o estresse e como o estresse estão afetando as pessoas no seu dia a dia, a qualidade de vida das pessoas. É uma tristeza, gente. Vem aumentando muito, muito de verdade o pânico, a ansiedade, o estresse. Pessoas não dormem mais. Muita gente com pressão alta, com infarto, tendo AVCs. Sem contar com as doenças neurológicas, o câncer, os aditos, né, que são as pessoas que fazem uso de drogas, por exemplo, os anoréxicos. Pois é, a humanidade está realmente doente. Mas Valéria, por que você está falando tudo isso? Esse aqui é um canal sobre as práticas corporais. Por que você está falando de doenças, né? Está parecendo até um jornal sensacionalista que a gente está cansado de ouvir aí no dia a dia. Eu quero fazer você refletir realmente, profundamente sobre o seu atual estado de saúde. Você tem que parar e você tem que olhar para isso. Olha só, aqui na escola já é uma realidade. Eu percebo muitos alunos que vêm por indicação médica, por exemplo, né? Eu recebo aqui todo dia. E que bom que esses alunos estão vindo procurar uma opção de cura através das práticas corporais, não é? Que bom, isso é bom. São pessoas cada vez mais jovens, pessoas que vêm porque o neurologista indicou as práticas corporais, né? Os médicos têm indicado muito. Os cardiologistas, os acupunturistas me indicam muita gente também. Você sabia, que na medicina tradicional chinesa, as doenças elas só vão se manifestar no nosso corpo físico após mais ou menos entre 7 e 9 anos. Antes disso, a gente tem a grande oportunidade de olhar para os sinais que o nosso corpo está nos dando. Sabia? Você já pensou sobre isso? Eu já contei aqui a minha história para vocês sobre o uso de Tapazol, 500 mg, que eu tomava quando eu era secretária, porque naquela época eu realmente estava passando por uma crise e que naquele momento da minha vida o remédio sintético me ajudou muito. E está tudo bem com isso, ok? Não tem problema você tomar um remédio. Às vezes, nós precisamos de uma muletinha aí para andar temporariamente, mas depois podemos nos livrar dela e seguir andando sozinho novamente, não é isso? É muito bom você conseguir andar com as suas próprias pernas sem o auxílio da muleta. Vão aparecer sinais no seu corpo. O seu corpo fala com você e ele tenta conversar com você. Não é assim, não, ó, braço, tudo bem, bom dia. Não é assim que ele vai conversar com você. O seu corpo fala com você e ele vai te dar sinais físicos e emocionais de que tem alguma coisa errada aí acontecendo. Ou que tem alguma coisa muito boa também. Isso é ótimo. Você consegue sentir quando você está numa fase ótima da vida, que tudo está dando muito certo, sua vida profissional está ótima, está bem, a sua família
tá bem, isso é muito bom. Ou você conheceu uma pessoa legal e começou a namorar com alguém. Aí você dorme bem, fica tudo lindo, não é isso? O seu corpo está produzindo todos aqueles hormônios da felicidade. Ei, que maravilha! Muita endorfina, muita dopamina, serotonina para dar e vender, mais ocitocina. Como seria bom se fosse só assim, né? Então lembra, o seu corpo ele tenta conversar com você todos os dias. Preste atenção nele. Preste atenção. Pode ser uma gripe que você vai ter, um torcicolo, uma psoríase, uma depressão, uma inflamação na garganta, pode ser também. Mas ele conversa com a gente para te avisar que coisas boas e coisas ruins também acontecem. Tente a partir de agora escutar o seu corpo. Isso é importante. Eu não estou aqui para te dizer que as práticas corporais chinesas elas vão salvar completamente a sua vida e nem estou dizendo que eu vou te curar de todas as suas doenças e de que você vai se iluminar, que você vai para o céu e vai se canonizar. Não é isso, não. E outra coisa, a conversa com o seu médico ela é muito importante, tá certo? Eu penso que nenhum extremo é bom. Nem tomar só remédio, também nem só se tratar com chazinhos. Existem casos e casos, ok? Isso tem que ficar claro. Por exemplo, uma pessoa recém-infartada, onde foi comprometido lá o funcionamento do coração dela, ela não vai ficar sem a medicação, certo? É importante que ela tome remédio para não morrer até. Mas ela pode incluir hábitos mais saudáveis junto com o tratamento convencional, não pode? Sim, ela pode. Eu penso que as medicinas elas devem andar de mãos dadas e assim os pacientes, nós vamos colher muito mais benefícios nas nossas vidas. Bom, eu quero te fazer um convite e te dizer que quando você parar, quando você iniciar uma prática como essa, com certeza você vai começar o processo de autoconhecimento, o processo de conhecer o seu corpo. Por que é que eu estou te falando isso? Porque quando você para e você consegue ficar quieto, externamente, você vai começar a olhar para dentro. Aí a gente vai ter um outro problema, né? Aí começa um segundo passo. O segundo processo é acalmar a mente. Porque mesmo quando você para o seu corpo fisicamente, ainda temos a nossa mente que não para de pensar. Uma vez eu recebi aqui na escola uma aluna que praticava meditação zen budista, que é um tipo de meditação bem rígida, no sentido de ficar sentado por muito tempo, enfim. Essa aluna me contou que ela não estava conseguindo meditar e ficar tantas horas assim parada. E aquilo era difícil, e é difícil mesmo para ela e para quase todos nós. Porque nessa nossa mente, né, ela fica pulando de um lado para o outro. Aí você tenta meditar e os pensamentos aumentam e a gente começa a entrar numa história, naquela história do pensamento, né? Aí você volta a silenciar a mente novamente. Quem está começando a meditar sabe disso. Essa mesma aluna começou a fazer as práticas, os exercícios chineses, e aí a experiência de meditação dela também melhorou muito. E por que eu estou te falando isso? Quando você se movimenta lentamente, você vai começar a perceber o seu corpo, perceber as suas faltas e os seus excessos, que é a base especialmente da medicina chinesa. Difícil nosso corpo estar sempre equilibrado por completo, é praticamente impossível. Mas você vai ter uma ideia dos seus excessos e das suas faltas. Eu vou te dar um exemplo. A tristeza é uma emoção normal, ok? Podemos ficar tristinhos aí por algum motivo. Se você discute com alguém, se chateia, ou se você perde um ente querido,
ou vai viver um luto por algum tempo, enfim. Perde um emprego, ok. Mas o excesso da emoção da tristeza, sendo alimentada por muito tempo, ela pode virar sim uma depressão. Sobre o medo, podemos ter vivido um trauma importante, né? Isso é uma coisa importante. Se você viver na emoção do medo, medo de que alguém vai entrar na sua casa, medo de perder o emprego, medo de ficar velho, medo de não poder pagar as suas contas, medo disso, daquilo, certeza é que você vai desenvolver a síndrome do pânico. Essas são algumas das nossas deficiências e dos nossos excessos. Olha só, agora falando um pouco sobre a medicina tradicional chinesa. O profissional da medicina tradicional chinesa, ele se utiliza da anamnese, que é aquele questionário com um montão de perguntas, certo? Depois disso, ele vai avaliar o seu pulso, se está cheio, se está profundo, lento, rápido, entre outros. E aí ele vai te fazer uma inspeção da língua, vai olhar a cor, a forma, se tem marca de dente, se tem saburra, umidade. E ele vai fazer também um montão de outras perguntas que para a gente parecem meio esquisitas mesmo, como qual é o formato e a cor das suas fezes? E qual é o odor delas, etc. Quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Isso indica que o seu baço, o estômago estão funcionando bem ou não, ok? Vai fazer perguntas sobre o seu sono, a sua alimentação, sobre o que você sente. Aí ele vai decidir o seu tratamento. Se deve estimular, sedar a sua energia, sempre em busca de um equilíbrio. Isso é considerado, sabia, um médico da medicina chinesa, aquele que sabe tratar com esses 5 remédios. Acupuntura, utilizando as agulhas, a moxabustão, a ventosa, entre outras técnicas. A fitoterapia, que vai tratar com as ervas, os chás, para que você também possa equilibrar o seu corpo, eliminar as doenças e desintoxicar o seu corpo, certo? A dietoterapia vai pensar os alimentos como se fosse um remédio para cada tipo de enfermidade, por exemplo. Inclui-se também a massagem tuiná e a meditação, que também vão convidar você para um equilíbrio. E as práticas corporais, a mesma coisa. Só que em vez de usar as agulhas, ou os alimentos, ou as ervas, ou a massagem, nós usamos os movimentos lentos, a concentração e a respiração profunda. Isso não é incrível? Isso é incrível. Bom, agora eu quero te perguntar se você já ouviu falar das doenças psicossomáticas. Psicossomático vem da junção de 2 palavras de origem grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma e no psicológico, gerando consequências também físicas no corpo. Você sabe porque às vezes você tem algum sintoma de dor ou de cansaço ou de desequilíbrio, ou já uma doença mesmo que os exames laboratoriais não conseguem comprovar? Muitas vezes você vai fazer um hemograma, por exemplo, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, e os resultados aparecem totalmente negativos. E aí? Emoções que não são elaboradas corretamente podem causar doenças físicas. Eu tenho falado bastante sobre ansiedade e estresse. Indico exercícios para que possa ajudar as pessoas a melhorar os níveis de ansiedade, não é? Mas nós devemos ir além nessa conversa. Quando você está ansioso, pensa, significa que você não está vivendo no presente.
significa que você está com alguma preocupação com algo que ainda vai acontecer. Algo que nos dá medo, medo de fazer algo errado, medo de se separar. Já falamos sobre isso lá no início do vídeo, não falamos? Valéria, mas onde é que você quer chegar com essa conversa toda? Não estou entendendo. Olha só que incrível. Quando começamos a nos movimentar, especialmente quando nos movimentamos lentamente, temos a grande oportunidade de nos auto-observar. Eu percebo como nós estamos e como nós somos também. E podemos prestar mais atenção naquilo que estamos fazendo. Dessa maneira, podemos perceber as nossas travas, a nossa falta de coordenação, a nossa impaciência, a nossa ansiedade, o encurtamento da musculatura do corpo, por exemplo, a nossa rigidez corporal. Essa é a nossa linguagem corporal. O nosso corpo fala sobre a gente. A nossa rigidez, por exemplo, ela está muito relacionada com a nossa rigidez mental. Atenção aos seus ombros, né? Se você está sempre assim, com os ombros extremamente rígidos, elevados o tempo inteiro, você está sempre em estado de alerta, você está sempre com medo, sempre tenso. A nossa cabeça protusa para frente, né? Isso significa projetar o nosso corpo para frente, demonstra que estamos sempre pensando. Pensamos demais. A cabeça chega primeiro que o corpo. Normalmente as pessoas que têm muita atividade intelectual são assim, né? Com a cabeça um pouquinho mais para frente. Se estamos sempre olhando para baixo, por exemplo, cabisbaixo, demonstra a nossa tristeza profunda ou até mesmo um estado de depressão. E dessa maneira que os exercícios lentos, coordenados e combinados com a respiração profunda, pode convidar você a começar esse trabalho que vai valer para toda a sua vida. Você não vai se arrepender. Você quer começar? Então, fique ligadinho aí no canal. Pense em alguém que possa gostar desse vídeo, se beneficiar dessas informações. Envia para ele esse vídeo. Não esqueça de dar um joinha, por favor. Se inscreve no canal, aciona lá o sininho. Aí você vai receber os próximos vídeos automaticamente, certo? Muito obrigada, então. Pense sobre tudo isso que a gente conversou agora. Isso vai fazer realmente você olhar para você e a partir do movimento lento, você vai realmente se autoconhecer, se perceber e conseguir ter força de mudar a sua vida, conseguir ter força de sair do estado em que você está agora, de se melhorar e viver uma vida mais feliz, mais calma, mais tranquila, tá certo? E realizar tudo o que você tem para realizar. Né? Não quer dizer que você vai ficar calmo, parado, sem fazer nada. Não, você vai fazer as coisas melhores, você vai se relacionar melhor, as pessoas vão poder olhar para você diferente. E você vai ter uma vida mais leve, sobretudo, sem precisar ter essa sensação de carregar a vida nas costas, né? Tá bom? Muito obrigada de verdade e até a próxima.